A Bolsa Brasileira renovou de novo o topo histórico. O índice Bovespa já ultrapassou os 150 mil pontos no dia 3 de novembro. Enquanto isso, muitos investidores ficaram na lateral ou mesmo não aproveitaram esse movimento. E o que está acontecendo agora é uma janela rara de acontecimentos e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Quais as ações brasileiras que puxaram o índice Bovespa e como os investidores experientes estão se posicionando agora nesse momento em novembro de 2025. Para você não correr riscos desnecessários se você está entrando agora e se você for experiente, você saber utilizar as estratégias certas. Então tudo sobre o índice Bovespa. Me segue até o final desse vídeo. Vambora. Fala, amigo trader, tudo bem? Aqui é o Felipe Figueira. Se você ainda não está inscrito aqui no meu canal do Felipe Figueira, eu sempre falo sobre ações e também sobre estratégias de opções. Recomendo que você se inscreva no canal e ative as notificações, beleza? Imagine que você está correndo e vê um elevador quase fechando as portas antes de subir. Aí você fica pensando, caramba, será que eu entro no elevador ou eu deixo ele subir e pego o próximo? O mesmo está acontecendo exatamente agora na Bolsa de Valores. Muitos investidores iniciantes estão olhando para a Bolsa, para o índice Bovespa e vendo, caramba, as ações estão subindo para caramba, vou entrar nesse elevador custe o que custar. Só que ao mesmo tempo, outros investidores estão olhando com cautela. Será que esse é o momento de entrar nesse elevador ou deixa esse elevador ir e eu pego o próximo? Se entrar agora, pode continuar surfando essa tendência de alta das ações brasileiras. Agora, se não entrar, você não corre risco diretamente, mas você corre o risco de oportunidade. E o que eu vou falar nesse vídeo é justamente o que está motivando esse movimento do índice Bovespa e quais são os níveis mais relevantes, seja você investidor iniciante ou avançado, que decisão tomar. Vou falar então sobre estratégias que podem ser implementadas com a cabeça fria para se aproveitar desse movimento do índice Bovespa. É importante frisar que renda variável tem risco. Então, no momento que você, por exemplo, está saindo da renda fixa, indo para a renda variável, botando em ações, sabe que você pode perder o seu valor investido. Por isso que é importante, vídeos iguais o meu aqui do YouTube, né, que ensina você o educacional, para você colocar isso aí em prática, mas fique atento sempre a isso. E saiba que tudo que eu falo aqui no meu canal não é recomendação de compra, de venda, apenas a minha opinião pessoal, ok? Nós estamos agora na temporada de balanços, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil também. Ou seja, as empresas, elas são obrigadas, né, a Petrobras, a Vale, o Itaú, as empresas são obrigadas a mostrar para o mercado, ó, lucrei tanto, faturei tanto, minha despesa foi tanto, eu tenho tanta dívida. Então eles são obrigados a demonstrar isso através do DRE ou do balanço e eles mostram isso aí para o mercado a cada trimestre, né? Estamos agora no terceiro trimestre de 2025, a apresentação do resultado deles. O que já saiu de balanço até agora, né? BBSE veio forte recentemente, o lucro gerencial recorde, mais 13% na comparação ano a ano. A Vale, que é uma das maiores empresas do Brasil, importantíssimo o balanço dela, veio 17%, né, de trimestre a trimestre, 28% de lucro operacional, que é o EBITDA, né? Então tá realmente aí bombando, né? Todas as ações da Vale estão impulsionando o índice Bovespa, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Santander também veio com um lucro acima do esperado. A VEG, né, apesar de muita pressão em cima dela, ela tem entregue resultados um pouco mais em linha com a expectativa dos investidores e também tá ganhando preço. Hoje que eu tô gravando esse vídeo vai ter o Itaú, dia 4 de novembro, a expectativa é justamente de uma ampliação dos ganhos. Petrobras vem na sequência também. Então, os investidores, eles estão de olho justamente nessa expectativa. É isso que faz o índice Bovespa subir. O índice Bovespa não existe, né? O que existe são essas empresas, grandes especialmente, né? E elas compõem o índice Bovespa. Então, se Itaú sobe, se Vale sobe, Petrobras sobe, as empresas principais sobe, Banco do Brasil sobe, todo mundo sobe, não tem como o índice Bovespa não subir, né? É uma matemática, é uma regra, né? Então, sim, as notícias corporativas, ou seja, das ações principais, elas estão vindo positivas no último trimestre também. Então, isso está trazendo um certo otimismo para o investidor brasileiro. Mas o que pode estar causando esse movimento de alta no índice Bovespa, além dos radares corporativos, né? A taxa de juros no Brasil, ela define o quanto que você ali investindo num CDB você vai ganhar, né? E o banco, de certa forma, ele se financia com a taxa de juros, geralmente o CDI, né? Então, observe só, nós estamos agora com a Selic a 15%, lateral, né? O Banco Central já tem sido bem incisivo no fato de que ele vai manter por um tempo 15%, o certo seria até ele aumentar, de acordo com a postura do presidente do Banco Central, porém ele está mantendo em 15%. E esse valor mantido aqui a 15%, ele é bastante elevado,
mercado. Se você observar, né, nos últimos 10 anos, esse valor ele é historicamente o mais alto dos últimos 10 anos. Isso é muito ruim para as ações. Só que o grande ponto é esse, né? O mercado ele nunca está olhando para o hoje. É isso que você, investidor, seja iniciante, seja experiente, você tem que se atentar. O mercado ele está sempre olhando para um horizonte maior. E no próximo ano, e 2 anos, as empresas elas vão performar ainda mais. Então essa é a visão mais importante quando você fala de investimento em ações. E como é que está a inflação, né? O IPCA, como é que ele está registrado agora, né? Para 2026, a expectativa para a inflação permaneceu em 4,2%, mas para os 2 anos seguintes, as projeções também foram reduzidas 3,8% para 2027, 3,5% em 2028 e por aí vai. Ou seja, o mercado está precificando uma inflação menor ao longo do tempo. Parece que o problema está sendo quantificado agora para esse ano e o próximo, né? Nós estamos vendo uma gastança enorme no Brasil. Isso aí não tem a ver com partido de direita ou de esquerda. Realmente são dados, né, de gasto nominal. E isso pode estar fazendo o juro permanecer alto por um período ainda, mas é o que eu te falei. O mercado está sempre de olho no resultado das empresas, como é que está vindo os balanços, a produtividade, o crescimento e também como é que vai ser daqui para frente, 1 ano, 2 anos, nunca no agora. Se você for ver o agora era a aposta de 1 ano, 2 anos atrás, você tá entendendo? Por isso que se você olhar o índice Bovespa, você vai provavelmente que ele não estava otimista com o cenário de hoje, mas ele está sempre 1 ano, 2 anos para frente, atente-se sempre a isso. E quem está puxando então essa alta aí do índice Bovespa, né? As ações que mais performaram em 2025 no ano todo. Eu coloquei aqui no TradingView as best performing, que mais performaram, e aqui aparecem as principais ações que performaram. No caso, não é desde o Réveillon, são 12 meses, 1 ano de histórico, né? Então observe, a Cogna subiu 162% quase, Minupar 143%, tem empresas que você nem conhece, são as famosas small caps, né? Geralmente foram as que mais subiram, porque foram as que mais sofreram e as que mais ficaram com valuation interessante, de acordo com os investidores, né? A Helbor, a Banco Pine, aqui você consegue estar verificando o Pactual, que é uma empresa grande, é um banco de investimento maior da América Latina, cresceu muito, né, nesse último ano. Temos aí também empresas como a CSMG, a Direcional, empresa incorporadora, né, ela basicamente faz o que a MRV é muito conhecida também em fazer. Então essas empresas, até as menores, realmente elas ganharam muito preço nesse horizonte de 1 ano. E aí vem descendo, olha, o Itaú subiu 30% nesse horizonte de 1 ano. O Itaú ganhou bastante preço, porque ele já é bastante grande, mas muito menos do que as empresas menores, que estavam com valuation muito amassado. Então as small caps, elas realmente valorizaram muito mais do que as blue chips, ou seja, empresas menores valorizaram mais nesse ambiente de projeção de que o juro pode começar a cair a partir do ano que vem. Então sim, Petrobras e Vale, empresas de commodity, ajudaram sim o índice Bovespa, principalmente nos últimos meses, né? Mas o que realmente a gente viu de destaque foram as small caps, foram empresas do setor financeiro, aeroespacial, né, basicamente a Embraer, que agora é EMBJ3, e também muitas construtoras que são justamente sensíveis a essa mudança de taxa de juros, né, e varejistas de certa forma também. Mas como é que está a visão gráfica da nossa bolsa, do índice Bovespa e também a nossa bolsa em dólar? Vou falar aqui agora. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra, de venda. A minha opinião gráfica é fundamentalista e macro da bolsa brasileira. Ok? Então vamos lá, índice Bovespa, nós estamos agora, ó, eu tô gravando dia 4 de novembro, pode estar mudando isso aí depois, mas estamos em 150.400 pontos, né? Então realmente a nossa bolsa está no topo histórico. Parabéns para todos nós aí, pelas empresas que têm crescido bastante. Porém, tem um ponto de atenção aqui, tá bom? Nosso índice Bovespa tá no topo de um canal, essa aqui é a minha leitura gráfica, né, raiz, e vale a pena, no mínimo, ter uma cautela. Nesse horizonte aí de 1 ano, né, que eu te mostrei, né, as que mais performaram e tal, realmente elas se beneficiaram dessa alta muito forte que teve o índice Bovespa e teve o índice também de small caps, né? O índice Bovespa subiu 27%, e as empresas que, né, performaram melhor do que o índice Bovespa foram aquelas que eu te mostrei agora há pouco, né? Então estamos agora em 150 mil pontos, estamos ainda em tendência de alta, o índice Bovespa está realmente subindo bastante, ganhando força, porém um ponto de atenção que eu vou daqui a pouquinho falar em mais detalhes sobre isso aí, tá bom? Justamente o EWZ é o índice Bovespa em dólar, ele já me dá um pouco mais de conforto, de tranquilidade, porque o maior investidor da Bolsa Brasileira é o gringo, é o investidor estrangeiro, ele vem com dólar, então o dólar costuma cair e traz força aí para o nosso índice Bovespa.
Ibovespa, né? E o EWZ, se eu botar no gráfico mensal, olhando bem de longe, eu faço minhas análises justamente olhando bem de longe, para ter um driver mais relevante. Não vou nunca analisar nada de day trade ou gráfico muito colado, né? Então observe que desde maio de 2008 que a gente nunca renovou aquele topo. Então o Brasil está barato desde 2008. Então o Brasil, ele nunca superou a crise de 2008. Essa é a verdade. Ah, marolinha, não sei que marolinha, porque em dólares a gente nunca superou. E o que importa é em dólares. Se você vê a referência de todos os países, a Argentina, o México, a China, tudo em dólar, para você, né, ficar no mesmo ranking. Não adianta subir em reais e não subir em dólar. Por isso que é importante analisar o EWZ, né? Já o EWZ, nós chegamos aqui nessa linha de tendência de baixa e aparentemente estamos rompendo essa região. No momento que eu estou vendo aqui agora, né, em novembro de 2025, nós estamos rompendo essa região. Então isso é muito legal, isso mostra que o investidor estrangeiro está botando grana no Brasil, justamente pode ser um trade eleitoral, pode ser que eles estejam pensando que o Brasil vai começar a caminhar bem daqui para frente. A grana está entrando no Brasil, isso é um fato. Mas não é só no Brasil, se você vê também o índice dos emergentes, que é o EEM, ele está mostrando para gente também uma força muito inabalável nesse ano. Então essa alta não foi só da Bolsa Brasileira, tá? Lógico que a Bolsa Brasileira performou melhor do que alguns outros lugares, né, do mundo, né? Porém, isso está mostrando que os emergentes, China, Argentina, Brasil, México, Índia, os países que não são desenvolvidos estão buscando se desenvolver, em exceção então de Estados Unidos, Canadá, Austrália, Europa, Japão. Esses países então ganharam muito preço ao longo desse ano, porque o dólar está de certa forma fraco no mundo todo, né? Esse aqui é o nosso dólar contra o real, para facilitar, né? O nosso dólar contra real, ele foi lá de 6,28 para agora, né, chegou aos 5,26. Então foi uma queda grande, estamos agora em 5,35, né? E o dólar teve essa correção, entrou grana no Brasil e entrou grana no mundo todo, porque o dólar tá fraco no mundo todo. Então esse é o panorama que está o índice Bovespa, o dólar, como é que tá o investimento estrangeiro. O ponto é, o índice Bovespa, quando ele tá nesse topo histórico, muitos investidores iniciantes entram na bolsa, justamente querendo fazer esse dinheiro rápido, imaginando que a bolsa é como se fosse um caixa eletrônico. Você bota, sobe, tira e bota a grana no bolso, mas não é assim que funciona, tá bom? É preciso entrar com um plano, com a cabeça fria, sabendo o que você está fazendo, para caso você compre e a bolsa corrija 20%, 30%, pode acontecer até 50%, já aconteceu. Você está preparado para isso? Ou esse dinheiro que você for colocar na bolsa, você vai acabar tendo que vender depois que caiu, que acaba sendo o pior momento, né? Então é preciso entrar com um plano, e é o que eu vou falar aqui agora, né? Como entrar na bolsa sem fazer alguma loucura. Primeiro, defina qual é a sua alocação em reais que você pretende começar e também fazer regularmente todo mês. Eu vou começar com 5 mil, com 10 mil, aí vai de acordo com a sua conta, com o seu apetite, é muito pessoal, né? Mas defina, nem que você comece com pouco, procure estudar sobre os fundamentos da empresa, eu vou falar daqui a pouquinho um robô que eu desenvolvi de fundamento, e que você vê se a empresa de fato ela é interessante ou não é, e aí você pode ir para duas estratégias possíveis. Swing trade em ações, o que é? Você comprar uma ação que você está vendo que está barata, aí exige que você domine a análise, eu não estou entrando nesse detalhe aqui nesse vídeo, mas aí você vai olhar o gráfico, o fundamento, você vai comprar uma ação barata, tá? Para você vendê-la mais cara depois. Claro, tem risco da ação que você comprou cair, por isso tem que trabalhar com stop loss, tem que ter toda essa consciência, mas o swing trade em ações é uma boa forma de começar na bolsa, ou mesmo estratégias de opções que te beneficiem da alta e tenham o risco definido, tá bom? Então se você tem ações, por exemplo, você pode até fazer uma venda de call coberta, em que você ganha um dividendo sintético, vamos chamar assim, da ação que você já tem. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela, tá bom? Mas você vender uma call de uma ação que você já tem ali em carteira faz remunerar o seu patrimônio. Segunda dica, você escolher os segmentos certos. Não adianta comprar qualquer ação achando que vai subir só porque alguém falou ou um banco recomendou. Tem que fazer a sua própria análise. Quais são os segmentos que mais fazem sentido agora nesse cenário que a gente está agora? Claro, você não precisa ser um economista para estar fazendo isso. Se você pelo menos dominar a análise técnica, você souber analisar um gráfico de uma ação, entender
o que é uma tendência, buscar uma correção dessa tendência, você já vai se destacar da maioria, que compra na emoção, compra qualquer ativo, empresa endividada. Então, entendeu? Você tem que estar fazendo esse esforço mínimo para você entrar de forma com cabeça fria na bolsa. E eu desenvolvi esse robozinho de fundamento para justamente me entregar informações importantes sobre o ativo objeto. Eu quero saber da VEG3, como é que tá a VEG3, a situação de fundamento, a situação macro dela. Tá no fim, no meio do vídeo. Amazon. Então, voltando, ele entregou todos os dados aqui fundamentalistas da VEG, né? Empresa, PL, ROI, a expectativa de crescimento, né, nos últimos 5 anos, como é que vai ser daqui para frente também, né? E aí é que ele dá o enquadramento, né? Um critério que eu pedi para ele trazer pra gente. Ela é uma criadora de valor, ou seja, o ROI é alto, a dívida líquida ela é baixa e ela é uma empresa de crescimento, porque o ROI é acima de 15% e o crescimento de lucro 20%. Então já dá pra gente algumas informações importantes, histórico de crescimento robusto, e já consegue entregar pelo menos uma empresa boa ou uma empresa ruim, pagadora de dividendo ou não, ela cresce ou não. Então já dá uma ajudada para o trader que está começando a investir em ações. Dica 3, faça aportes regulares. Não adianta você entrar na bolsa numa vez só, você quer ganhar consistência, você quer fazer seu patrimônio crescer, né? Então tem uma regra. Poxa, R$500 eu vou separar para investir todo mês, ou R$200, está começando agora, R$1.000, tô com um aporte maior, R$10.000. Então você já faz logo essa regra de mandar o dinheiro para a corretora, você já encontrar as melhores ações de acordo com o seu critério. E muitos investidores que têm sucesso na bolsa acabam utilizando essa estratégia, chama Dollar Cost Averaging. Então, o que isso aí significa? Significa que você vai botar dinheiro todo mês na bolsa, variado, né, diversificado, mas não pulverizado em 100 ativos diferentes. Senão é melhor você comprar o BOVA11, né? Mas você fazer uma alocação inteligente, sem você depender de comprar topo ou comprar fundo, mas de forma mais centrada. É o famoso aporte mensal, seja a bolsa no topo, igual a gente está agora, ou no fundo, você fazendo isso aí todo mês, isso aí você dilui o seu preço médio. E a quarta dica é, se você quiser gerar fluxo de caixa do seu patrimônio, você fazer vendas de opções. Não vou me alongar muito nisso, mas se você tem ações de custódia, por exemplo, eu tenho 4.000 ações da VEG, eu consigo estar fazendo 4.000 vendas de call coberta, que é uma estratégia que gera fluxo de caixa para o investidor. E é claro, você só vai receber um resultado bacana na sua venda de call se você tiver uma quantia relevante de ações, senão você vai receber pouco, e aí você tem que entender que você vai trabalhar isso ao longo do tempo. Mas é possível fazer uma venda de call, por exemplo, semanal, né? Eu tô gravando aqui numa terça-feira, por exemplo, aqui uma venda na linha do dinheiro saiu a 43 centavos, né? Se a gente clicar aqui então para fazer essa venda dessa opção, então ela vai me entregar 1% de prêmio nesse horizonte menos de uma semana, tá bom? Claro, você tem que entender o que é uma venda de call, você tá limitando a alta de uma ação que você tem, né? Então, não é uma estratégia que você só ganha, tá bom? Porém, você consegue remunerar, é uma troca, né? Vender uma call coberta, comprovadamente é uma estratégia que coloca dinheiro no seu bolso. Mas faça com atenção, opções são derivativos e podem trazer para você perda do seu patrimônio se você não souber utilizar corretamente. Então, se você está fora do mercado agora, você tem um risco de oportunidade bem sério, né? Você está vendo a bolsa subindo, muitas ações, não só no Brasil, nos Estados Unidos, que eu não entrei em detalhes aqui nesse vídeo, mas ações americanas de um rally enorme, inclusive um parênteses, né? Na nossa comunidade a gente tem observado bastante essas ações americanas, estratégia de opções com risco definido, apontando para alta, sem ter que se preocupar com o carrego de uma ação que pode estar muito cara. Isso é uma observação interessante que está dando muito certo agora em 2025. Claro, ninguém sabe do futuro, porém, você se aproveitar da tendência de alta com risco limitado, faz você ter mais segurança nas suas posições. Então, lembrando, bolsa de valores não é para você ter uma mentalidade de ganhar dinheiro rápido, tem que entrar com estratégia, não adianta você entrar na emoção, comprar qualquer ativo, não olhar o fundamento, não olhar o gráfico, não olhar nada, isso aí não vai ser benéfico para você. E é claro, ficar de fora de um ciclo de alta enorme desse dói, né? Você vê a bolsa subindo, você não entrar e não ganhar dinheiro com a alta das ações. Então é importante saber dosar o que é melhor para você. Mas me diga aí, qual é a ação que você tá de olho na bolsa agora em 2025? Com interesse de comprar, ou que tá barata, ou que tá entregando um bom resultado para você? Coloca nos comentários aqui. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma você entender mais em que cenário que a gente tá, que atitudes tomar, bota um like aí nesse vídeo e manda pros seus colegas, beleza? Aqui foi Felipe Figueira, um grande abraço e até o próximo vídeo.